Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um momento em que o Senhor nos permite, nos dá o privilégio de nos reunirmos aqui nessa manhã para cultuarmos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Os irmãos que nos visitam também sejam muito bem-vindos. Louvamos a Deus por vocês estarem aqui nessa manhã conosco. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 até o 4. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, estamos aqui diante do Senhor e te agradecemos por nos conduzir a este lugar de adoração para engrandecermos o seu nome. Obrigado, Deus querido, porque Jesus Cristo é a revelação última do Senhor a nós. E pedimos, ó Deus, ao Senhor que trabalhe nossas vidas para que possamos, ó Deus, sempre permanecer com os olhos fitos em Cristo Jesus e nunca afastar o nosso coração daquilo que a sua palavra nos orienta. Deus, em nome de Cristo, que o Senhor se faça presente nessa manhã, que o Senhor nos conduza nesse culto. Viemos aqui para adorar o Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, que fale ao nosso coração segundo a sua vontade. Dirija-nos, ó Deus, nessa manhã. Que o nome do Senhor seja glorificado, que Cristo seja engrandecido e que a igreja do Senhor seja edificada para a glória do seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar por um momento, nós vamos fazer o nosso momento de confissão. Digo, meus irmãos, no Salmo de número 32, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 5. Salmo 32, dos versos 1 a 5. Sabemos que não somos merecedores da graça de Deus, fomos alcançados gratuitamente por esse amor incondicional do Senhor por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Feche os teus olhos, meus irmãos. Vamos ter esse momento de contrição, vamos a Deus em oração, pedindo a Ele que nos perdoe os pecados, que tenha misericórdia de nossas vidas, que nos ajude a lidar com aquilo que tem militado em nossa carne, para que a gente possa vencer essas situações que passamos desse lado da eternidade. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nos colocamos aqui diante do Senhor, estamos diante de Ti, e nós também, Deus amado, reconhecemos que somos pecadores, que transgredimos a sua lei, que nos afastamos muitas vezes dos conselhos do Senhor para atender às agendas, ó Deus, dos nossos corações. Muitas vezes, ó Deus, do pecado que nos assedia todos os dias. Muitas vezes pensamentos espúrios que se formam em nossas mentes e corações e atendemos, ó Deus, essas inclinações. Pedimos a Deus que o Senhor tenha a misericórdia das nossas vidas. Somos pecadores, agimos, ó Deus, muitas vezes
não levando em consideração o que Cristo fez na cruz. Muitas vezes assumimos para nós que somos autossuficientes e vivemos de maneira a não depender do Senhor. Assumimos, ó Deus, a força do nosso braço como verdade, queremos fazer as coisas como desejamos e não levamos cativo ao Senhor em oração, Deus. E muitas vezes erramos, ofendemos o nosso próximo, ó Deus, ofendemos a sua santidade, pecamos contra o Senhor, não obedecemos a Ti, ó Deus, e trazemos sobre nós situações que não deveríamos, ó Pai. Enveredamos por caminhos ruins, e muitas vezes isso respinga, Deus, as pessoas que estão à nossa volta. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que os nossos olhos se abram para a realidade de quem somos. O Evangelho do Senhor nos mostra quem somos. Nos mostra o estado em que estávamos antes do Senhor nos salvar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Faça-nos, ó Deus amado, ver a feiura do pecado. O quão horrendo é ofender a santidade do Senhor. Faça-nos ver, Deus amado, que o nosso pecado fez Cristo Jesus ir para o madeiro. Fez com que Jesus Cristo fosse motivo de escárnio, motivo de humilhação. Jesus foi exposto como espetáculo ao mundo naquele madeiro. Deus amado, que nós tenhamos verdadeira repulsa em relação ao pecado. Que o Senhor, Deus amado, venha trabalhar nossos corações, remover todo impedimento de nossos olhos, tudo aquilo, Deus amado, que nos torna surdos para a sua palavra, para os conselhos do Senhor, e que possamos, ó Deus, ter o nosso coração contrito, que o Espírito do Senhor nos leve à verdadeira humilhação sob as suas potentes mãos, que possamos, ó Deus amado, reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, a sua palavra não dá possibilidade a nós, nada podemos fazer sem o Senhor. Vença-nos, Espírito Santo, quando nós nos levantamos no ímpeto da nossa carne e de alguma forma queremos fazer aquilo que não agrada ao Senhor, nos põe de joelhos sob as potentes mãos do nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver em santidade e amar ao Senhor acima dos nossos anseios, das nossas vontades, acima do nosso direito de justiça. Trabalhe os nossos corações, Senhor, para que não falte arrependimento a nós, para que não falte contrição em nosso coração, para que não falte reconhecimento de que somos pecadores, que carecemos da sua graça. Deus amado, que o Senhor nos conduza, para que possamos reconhecer a nossa falência, para que possamos, ó Deus amado, nos deleitar na cruz do Senhor, porque da horrenda cruz jorra graça sobre nós, a doce graça de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós. Deus, faça-nos ver quem somos de fato e que possamos, ó Deus amado, amar ao Senhor acima de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queria chamar aqui o presbítero Lucas. Nós vamos ter o privilégio mais uma vez de sermos expostos à palavra de Deus. Vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus o abençoe. Amém. Ó Deus, louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos diante da sua palavra. Ela é poderosa, ela é justa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é útil para o ensino, para a educação, ela é útil para todas as coisas. E te louvamos, ó Deus, por nos dar a sua palavra. Amém. Oramos pedindo ao Senhor que conduza o Lucas nesse momento. Use ele, Deus, para a sua glória. Amém. Conduza-o para que a sua palavra, Deus amado, pregada através dele, possa, Deus amado, vir de encontro às nossas vidas, moldando e lapidando nossas vidas, trabalhando nossos corações para que possamos, dia após dia, sermos parecidos mais e mais com Jesus Cristo, teu Filho amado. Deus amado, guarda o teu servo, que o meditar dele, que o falar dos seus lábios agrade ao Senhor. Amém. E que o Senhor, Deus, desvende os nossos olhos para que contemplamos as maravilhas da sua lei. Que Amém. O Senhor, Deus, trabalhe em nossas vidas para que a nossa atenção esteja plenamente voltada, Deus amado, para esse momento e que possamos, ó Deus, nos alimentar da sua santa palavra. Abençoe o Lucas, abençoe sua família, seus filhos, sua esposa, guarde suas vidas, o sustente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram as suas Bíblias na primeira carta
Primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu amado irmão Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse é o texto do nosso estudo nessa manhã de domingo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vivemos atualmente numa era, irmãos, que é relativista. A verdade absoluta muitas vezes é negada. É uma era anticonfessional. Nós vivemos num ambiente, nos dias atuais, em que, tanto teológico quanto cultural, a sociedade nega a necessidade de professarmos objetivamente aquilo que nós cremos. Esse é o contexto em que nós vivemos. Mas o ser humano, os irmãos, nós somos seres confessionais. O ser humano não consegue deixar de raciocinar uma questão de fé, por exemplo. O ser humano não aceita de forma natural qualquer resposta que lhe for dada. Ele questiona, ele raciocina. A confessionalidade, o crer, está ligado a nós. Sermos seres que creem implica que nós não somos pessoas neutras. Significa apenas que algumas vezes nós professamos aquilo que nós cremos, e isso se torna público, e outras vezes nós omitimos aquilo que nós cremos, e isso fica no nosso íntimo. Mas, de modo algum, nós somos neutros. Eu e os irmãos, nós sempre cremos em algo. E sabendo disso, talvez eu tenha uma pergunta para nós refletirmos agora. No que você acredita? Em especial, nesse domingo, dia 21, no que você acredita sobre o Natal? Qual é a confissão mais central da sua vida que lhe ajuda a compreender esse evento que está próximo de acontecer agora, essa semana? Essa celebração. Eu não estou me referindo aqui à confissão de fé de New Hampshire, à confissão de fé batista de Londres, de 1689, não é isso que eu estou falando. A pergunta que eu fiz para nós refletirmos foi: o que você acredita? O que define você? O que te molda como um ser humano? O que te impulsiona? O que lhe dá identidade? O que lhe dá valor e propósito em sua vida? Qual é a sua confissão? E eu estou perguntando isso, irmãos, porque, para dizer o mínimo, eu tenho certeza que o Natal é um momento um pouco confuso para o mundo todo. Ano após ano, a gente se surpreende com os paradoxos que nós vivemos no Natal. A humildade e a pobreza do estábulo são confundidas com a indulgência e com a riqueza. As compras. A tranquilidade de Belém é confundida com o barulho dos shopping centers. Os brinquedos de plástico são confundidos com a verdadeira dádiva dos reis magos. Os anjos são confundidos com renas voadoras. Um boi e um jumento são confundidos com uma rena de nariz vermelho. E assim por diante. Os irmãos estão familiarizados com tudo isso. Maria e José estão junto com os elfos do Polo Norte. E é difícil nós enxergarmos a realidade por trás de tudo isso.
Essa confusão que nós somos submetidos, principalmente nesse período do ano, com relação ao Natal, certamente, irmãos, ela é arquitetada pelo inimigo da alma humana. Por Satanás, que tenta confundir o que de fato é o Natal. Mas afinal, o que é o Natal? Qual é o verdadeiro significado dessa celebração? Hoje nós poderíamos abordar sobre isso do ponto de vista dos profetas do Antigo Testamento. Nós poderíamos pensar sobre o Natal do ponto de vista de Maria e José, do ponto de vista dos anjos, dos reis magos. Nós poderíamos até pensar sobre o Natal do ponto de vista de Herodes, que era um homem com muito poder naquela época. Mas o meu convite hoje, irmãos, é para que nós façamos uma interpretação do Natal à luz do que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta a Timóteo, aqui na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos o texto e então nós seguimos com a nossa exposição. O texto diz o seguinte, eu estou lendo na versão revista e atualizada. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. No Novo Testamento, irmãos, essa palavra mistério não significa exatamente o que nós entendemos comumente pela palavra mistério. Geralmente, quando nós hoje falamos sobre mistérios, vem na nossa mente o quê? Algo confuso, algo que até parece algo mágico. Mas mistério, aqui no Novo Testamento, se refere a algo que estava oculto e agora foi revelado. Pense em algo, o apóstolo Paulo está nos falando aqui nesse verso de algo que estava escondido, que estava obscurecido aos homens e que agora se tornou visível e manifesto. No versículo 15, um verso antes desse que nós lemos, o apóstolo Paulo estava se referindo à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E agora, então, no verso 16, o último verso ali do capítulo, ele está pensando na grande verdade que a igreja deve proclamar e proteger. Mas ele chama essa verdade do quê? De o mistério da piedade. A maioria dos estudiosos concluiu que o versículo 16 provavelmente era um hino ou um credo primitivo da igreja. É por isso que quando nós vemos, talvez na sua Bíblia aí, ele está tendo uma estrutura poética, como se fosse um poema. É por isso que nós cantamos, manifestado em carne, justificado no Espírito. Lembra? A gente canta essa música, a gente canta isso que a gente acabou de ler. E já que nós acreditamos que esse seja um hino ou um credo antigo, e já que Paulo está nos orientando como igreja a professarmos esse mistério, eu queria convidar a igreja, nós hoje, a confessar juntos como igreja isso que nós acabamos de ler. Jorge, você pode projetar, por favor? Vamos ler juntos? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, isso é belíssimo. Isso é maravilhoso. No entanto, compreender isso que nós acabamos de professar é um pouco mais complexo. Desde o início, os estudiosos discordam sobre a estrutura desse credo, ou desse poema cristão da igreja primitiva. Alguns pensam nele como uma estrutura cronológica. Os irmãos podem ver nas suas Bíblias que ele é composto como se fosse por 6 frases.
E muitos teólogos acreditam que essas 6 narrativas, elas tratam da encarnação, do batismo pelo Espírito Santo, a aparição dos anjos durante a vinda de Cristo, a pregação, a crença nele e, por fim, a sua ascensão. Outros entendem esse credo da igreja primitiva como se ele fosse dividido em 3 pares de poemas. Como se a primeira parte o primeiro verso e o segundo desses pares sempre fizessem um contraste entre o céu e a terra. Por exemplo, na terra ele se manifestou em carne, no céu foi justificado pelo Espírito, no céu foi visto pelos anjos, na terra foi proclamado entre as nações, na terra creram nele e no céu foi elevado à glória. E ainda outros estudiosos acreditam que esse último verso do capítulo 3, ele foi dividido como uma música, uma melodia, um canto cristão, em 2 estrofes, em que as 3 primeiras frases representam uma ideia geral da obra completa de Cristo, retratando a sua encarnação, a sua ressurreição e a sua ascensão. E, por fim, a segunda estrofe trata sobre a resposta que nós, como cristãos, devemos dar a essa obra, que é a pregação, a fé e a glória somente a Deus. E eu entendo que essa última ideia ela é mais fácil para que nós possamos entender o que Paulo nos está ensinando aqui. Nós vamos tratar da exposição seguindo essa lógica. Como se esse credo fosse dividido em 2 estrofes, que os 3 primeiros versos nos dão a ideia de toda a obra de Cristo e os 3 últimos de qual é a nossa resposta a essa obra. A primeira expressão que nós vemos aí nesse credo que nós acabamos de ler, nessa confissão de fé que Paulo faz aqui no último verso, é de que aquele, ou Jesus Cristo, foi manifestado em carne. Irmãos, esta é obviamente uma referência à encarnação de Cristo. É o que nós estamos celebrando aqui. É o que nós celebraremos no dia de Natal. Emanuel, Deus está conosco, Deus veio até nós. O nosso Salvador se manifestou em carne. Cristo era o próprio Deus manifestado em carne. Essa é a doutrina teológica da encarnação. Irmãos, foi literal. O nosso Deus se tornou homem, como eu, como os irmãos. E isso torna o cristianismo, irmãos, algo único. As religiões politeístas, ou seja, elas creem em vários deuses. Nós cremos em um único Deus, que criou os céus e a terra, que é soberano, que é absoluto, que tem um poder inigualável. As religiões monoteístas, como o islamismo, como o judaísmo, elas não têm um Deus que se manifestou em carne. O cristianismo é a única religião que tem um Deus que se manifestou como nós. Irmãos, por esse mistério que Paulo está falando aqui, o mistério da encarnação, que é o primeiro aspecto que ele fala, nós somos capazes de entender algo que é inimaginável a nós como homens. Por definição, Deus não se machuca. Por definição, Deus não dorme. Pela lógica, Deus não pode nascer, crescer e morrer. Pelo senso comum, Deus não aprende, Deus não pode ser visto. Isso é o que significa, em geral, ser Deus. Por isso, esse é o grande mistério da nossa fé. Na encarnação, Deus assumiu a forma humana. Ele, na fraqueza que nós compartilhamos, na nossa natureza humana, carnal,
Ele compartilhou todas essas coisas conosco, exceto pelo pecado. Talvez, irmãos, fazendo um comparativo aqui, alguns de nós já passou por situações difíceis na vida. Ou já pôde visitar alguns locais em que nós tivemos que rebaixar muito para entender a real situação daquelas pessoas. Uma experiência talvez de pobreza extrema, de grande necessidade, ficar num local sem infraestrutura básica. Isso é terrível muitas vezes, isso nos choca. Contudo, até mesmo essas situações, humanamente falando, tão críticas, elas se empalidecem quando comparados à experiência de passar da glória eterna, da glória suprema, da perfeição do céu, para ser pobre por nossa causa. Foi isso que Jesus fez. Imaginem, irmãos, o escândalo para os primeiros judeus que viram e contemplaram o ministério de Cristo. Eles passaram séculos ouvindo: vocês adoram um Deus invisível. Nós não somos como as nações, nós não temos um Baal, nós não fazemos imagens esculpidas de Deus. Não terás outros deuses além de mim. E então o João, lá em João 1,8, diz para eles: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Que choque! O Deus que até então ele era invisível, se torna real. Faz parte da nossa história na humanidade. Paulo se refere a Cristo como a imagem do Deus invisível. O Deus que se manifestou em carne. E é esse o primeiro aspecto que nós confessamos. Cristo encarnou. Cristo veio até o nosso mundo. Por isso nós cantamos: cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei. Essa é a nossa fé. É isso que nós cremos. Jesus Cristo encarnou. O segundo aspecto em que nós cremos e que está exposto ali por Paulo nesse verso é que Cristo foi justificado pelo Espírito. Isso possivelmente se refere à ressurreição. Em diversas passagens, irmãos, afirma-se que o Espírito de Deus foi o agente pelo qual Jesus ressuscitou dos mortos. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 1. Ele diz assim no versículo de 1 a 4, eu vou ler, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a suprema vindicação de Cristo aconteceu na manhã de domingo de Páscoa. E é por isso que ela é tão gloriosa. Esse período que nós estamos vivendo, ele é muito corrido. Esse período de festividades. Talvez algumas crianças estejam ansiosas para receber os seus presentes. Mas, irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui, reunidos, como igreja, dominicalmente, para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesse evento da ressurreição do nosso Salvador, o Espírito Santo ressuscitou Cristo dentre os mortos. Cristo foi justificado por tudo aquele que ele afirmava ser. Imaginem, irmãos, a cabeça dos cristãos naquele período. Eles acompanharam o ministério de Cristo. Cristo anunciou para eles todas as verdades que eles precisavam saber. Imaginem quando eles viram Cristo sendo morto.
E agora? Acabou. E o que vai acontecer? O Messias está morto na cruz. Aonde está a nossa esperança? Aquele em que nós confiávamos morreu. Será que o que ele falou está certo? Será que nós podemos acreditar no que ele nos ensinou? E depois de 3 dias, Cristo ressurge. Você consegue imaginar isso, irmãos? Jesus disse para ele: destruam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. O que aconteceu? Exatamente o que ele falou. Ele fez as promessas mais extravagantes para os seus discípulos. E tudo o que ele prometeu, aconteceu. Irmãos, que prova mais poderosa poderia haver para acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o Messias que era esperado, a não ser a sua ressurreição. Por isso, Paulo nos fala e nos orienta a expressarmos a nossa fé publicamente de que Cristo foi vindicado, foi justificado em espírito ou pelo Espírito, quando a pedra foi removida e todos viram que o túmulo estava vazio. Esse é o segundo fato que nós devemos confessar. Cristo ressuscitou pelo Espírito. Ele se fez homem. Ele se tornou carne e ele ressuscitou. O terceiro aspecto que nós confessamos diante do mundo e para nós é que Cristo foi contemplado, Cristo foi visto por anjos. Os anjos serviram a Cristo durante a sua tentação. Os anjos testemunharam todo o ministério de Cristo na terra. Os anjos saudaram em glória quando eles sentaram-se sobre o túmulo vazio e também quando viram Jesus ascender ao céu. Atos 1:10 fala assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Os anjos contemplaram todo esse ministério. Todo esse mistério. Essa declaração se refere, irmãos, à confirmação dos anjos de todo o trabalho, todo o ministério que Cristo fez aqui na terra. Mas, em particular, os anjos contemplaram Cristo sendo levado aos céus, indo aos céus. Assim, nessa primeira estrofe, nesse conjunto, desses 3 primeiros versos que nós acabamos de estudar, nós vemos um resumo da obra de Cristo na terra. A sua encarnação, a sua ressurreição e a sua ascensão. O que confessamos é o grande mistério da piedade. Deus que desceu à terra, foi morto por nossa causa, ressuscitou, agora ascendeu e está reinando à direita do Deus Pai. Irmãos, no que nós cremos? Vamos juntos, aquele que foi encarnado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Agora nós chegamos na segunda estrofe. A primeira parte nos mostrou a obra de Cristo. E agora nós vamos ver qual é a nossa resposta a essa obra. Como nós devemos reagir diante de tudo isso que Cristo fez por nós e disso que nós confessamos como cristãos e confessamos que entendemos que é o sentido do Natal. A expressão que Paulo usa no início dessa segunda estrofe é que Cristo foi pregado aos gentios.
A versão NVI traz uma interpretação interessante que diz que Cristo foi pregado entre as nações. Irmãos, se o Natal for compreendido corretamente, ele nos leva a missões. Normalmente nós pensamos o Natal como uma época em que a maioria das pessoas retorna para casa. É uma época que é maravilhosa. De fato, a gente encontra muitos familiares, a gente se reúne, vai para casa muitas vezes, né? Fica ali num conjunto com a família. Mas, teologicamente, o Natal é um chamado para sairmos. É um chamado para irmos para fora, anunciarmos o Evangelho. Irmãos, se tudo isso que nós acabamos de estudar, a encarnação de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão for verdade, como nós podemos não falar sobre isso? Alguns de nós somos cristãos há muito tempo. Talvez muitos irmãos aqui já frequentaram diversos cultos de Natal. É tudo tão familiar. Nós acabamos de confessar juntos, 2 vezes, toda a igreja confessou que o Deus do universo nasceu como um bebezinho, morreu, mas não permaneceu morto, ascendeu aos céus e agora reina no firmamento. Como assim? Irmãos, se essa história é verdade, como nós podemos não compartilhá-la? Isso é algo incrível. Como nós não poderemos ter um desejo latente de proclamar isso entre todos os povos? Nós cantamos sobre isso. Lembra? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? A sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Irmãos, como não compartilhar uma história assim? É isso que nós respondemos nesse credo. Cristo foi pregado entre os gentios. Cristo foi professado entre todas as nações. E se nós estamos aqui hoje foi porque nós recebemos essa palavra. De algum modo nós ouvimos o testemunho do Obeide, irmãos, por um rádio. O Evangelho, essa mensagem chegou até ele. Nós precisamos compartilhar essa mensagem. A quinta frase que Paulo nos ensina nesse cântico, nessa confissão de fé, é que Cristo foi crido no mundo. Essa expressão que ele usa ali. Irmãos, o resultado de pregarmos a Cristo é que ele é crido. As pessoas creem nele. Irmãos, isso é um milagre. Em algum momento da minha vida e da sua vida, nós ouvimos essa história, como eu falei. Talvez o seu testemunho de conversão não seja algo como nós estamos acostumados a ouvir, né? Eu era um terrível homem. Talvez não seja assim, talvez você foi criado num lar cristão, você cresceu ouvindo o Evangelho, mas de algum modo, em algum momento, você entendeu e creu nisso. Ou talvez não, talvez você tenha de fato passado por uma vida pregressa terrível, vivido em pecados, mas de algum modo a mensagem do Evangelho te alcançou, a mensagem da vida e obra de Cristo chegou até você e você creu nisso. Talvez tenha sido na época da faculdade, talvez tenha sido
um pouco mais tarde na sua vida, mas de algum modo, eu tenho certeza que praticamente todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a crer em tudo isso que nós acabamos de estudar. Que Cristo se fez carne, que Cristo morreu e ressuscitou, e que Cristo hoje está no céu reinando com Deus Pai. Irmãos, que milagre termos tantos de nós aqui reunidos essa manhã, na nossa igreja, para celebrar isso. E não só aqui, nós somos uma pequena parcela da Igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Há cristãos na Ásia, na Europa, na África, na Oceania, na América do Norte, na América Latina, em todos os lugares professando isso. Confessando publicamente essa fé no período de Natal. Isso é algo que é um milagre, é graça. Pense, irmãos, é fácil acreditar nessa história, se não for obra do Espírito Santo em nós mesmos. Pensem para aqueles cristãos da igreja primitiva. Não era fácil, mas eles viram Jesus, não era fácil crer. Era algo novo. Geralmente, quando os cristãos da igreja primitiva professavam fé nisso, eles eram perseguidos. Mas ainda assim, eles falavam, eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele encarnou. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Eu creio que Ele vai voltar. Eu creio. Quem faz isso é o próprio Espírito de Deus, que nos dá fé para crer em Jesus. E por fim, irmãos, finalmente, nós terminamos esse cântico, esse credo que Paulo nos ensina aqui, vendo que Cristo é recebido na glória. Isso pode se referir à vinda de Cristo, à sua segunda vinda, retornando em glória. Mas a maioria dos teólogos acredita que Paulo está se referindo aqui a um eco da ascensão de Cristo. Nós vemos nesses versos que há paralelos entre as estrofes. Por exemplo, na primeira estrofe, Paulo nos diz que Cristo foi manifestado em carne. O paralelo na segunda estrofe é que, tendo sido manifestado em carne, ele é proclamado entre as nações. Na primeira estrofe, Paulo nos diz que Cristo foi vindicado pelo Espírito. Isso é a prova final de que devemos crer. E ele também nos diz que ele foi visto por anjos na sua ascensão, quando foi elevado em glória. À medida que Cristo, irmãos, é proclamado entre as nações e é crido no mundo, isso tudo resulta em glória para Deus. Quando Cristo é pregado, quando pessoas creem nessa mensagem, Deus é glorificado. Essa linguagem que Paulo está usando aqui, ela é como se fosse doxológica. Ela está nos levando a pensar em que tudo isso deve resultar em glórias a Deus. Qual é o fim principal do homem? Deleitar-se em Deus e glorificá-lo. Essa expressão que Paulo está usando aqui nesse verso final, ela nos diz que a encarnação, a ressurreição e a ascensão de Cristo significa glória para Ele mesmo. Ele foi elevado em glória em sua ascensão. E Ele é elevado em glória quando homens, quando mulheres, quando crianças se curvam diante dele, confessam os seus pecados e creem no seu nome. Isso tudo resulta em glória a Cristo. Concluindo, irmãos, com algumas reflexões, vou voltar à pergunta que nós começamos. Qual é a confissão mais central da sua vida?
No que você acredita? O que te define? O que molda como você pensa, como você fala, como você age? O que lhe dá identidade? O que lhe dá um valor? O que te dá um propósito para viver? Qual é a sua confissão? A confissão fundamental do apóstolo Paulo, a sua identidade, o seu valor, o seu propósito eram expressas de forma muito claras. Ele nos orienta, e vive de modo que nós entendemos que ele era um com Cristo e que Cristo estava com ele. Essa confissão que nós acabamos de ler, ela é centrada em Cristo. É uma expressão clara, objetiva, de que nós, como igreja, cremos naquele que se fez carne, que foi justificado pelo Espírito, que ascendeu e foi visto pelos anjos na glória, que foi proclamado e é até hoje em todas as nações, que através dessa proclamação foi crido e que por isso é glorificado. Mas, para muitos de nós, infelizmente, muitos homens e mulheres, não é essa confissão que guia suas vidas. Não é este credo, não é esta confirmação que lhes orienta. Muitos são guiados por sua crença em seu sobrenome. Eu faço parte da família tal. Eu sou um presedino. Eu sou um fulano de tal. Muitos seguiam pela sua fé na sua profissão. Eu sou um ótimo médico, eu sou um renomado advogado, eu sou um grande engenheiro. Muitos definem a sua identidade pelo pai que são, pela mãe que são, por como tratam seus filhos e tudo mais. Muitos de nós tentam se convencer por meio de um diálogo interno positivo de que eu sou uma pessoa muito especial. Eu sou uma pessoa muito boa. Irmãos, lembrem, o homem não é neutro. O homem é um ser confessional. Não existe neutralidade no ser humano. Ou o ser humano crê nisso que nós acabamos de professar aqui, que tudo isso aconteceu porque nós éramos miseráveis, depravados, e somente a graça pôde nos dar essa dádiva de conhecer esse mistério, ou nós vamos fantasiar sobre a nossa bondade. Todos nós somos pessoas que confessam. Todos nós ancoramos em coisas que nos moldam e nos definem. Se você se define pelo seu emprego, pela sua profissão, por como você é como pai, por onde você mora, pela sua nacionalidade, cuidado. Isso é perigoso. Nós precisamos nos perguntar, isso que eu creio é verdade? O que eu creio pode sustentar tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso em minha vida? Vamos ler novamente o que nós cremos como igreja de Deus? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Irmãos, nós já falamos isso 3 vezes. Vocês acreditam? Irmãos, se nós acreditamos, que diferença isso deve fazer em nossas vidas?
Se nós acreditamos nisso que acabamos de professar, como isso impacta amanhã? Como isso impacta o Natal? Que diferença faz em nossas vidas sabermos e acreditarmos na história de Jesus, o Filho de Deus, que veio à terra, foi erguido à cruz e ressuscitou para uma nova vida, que ascendeu aos céus e agora está sentado à direita de Deus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Que diferença isso deve fazer em nossas vidas? Irmãos, se vocês acreditam nisso, se nós acreditamos nisso, proclame isso. Fale sobre isso. Ensine sobre isso. Quando você acordar, quando você for comer, quando você estiver andando pelo caminho. Fale, 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 repita, ensine. Creia nisso. Fazendo isso, Cristo será glorificado. É isso que nós acabamos de expressar, que nós cremos. Grande é o mistério da piedade. Vamos adorar a Cristo, o Rei que se fez carne, e morreu e ressuscitou, e que um dia voltará para nos buscar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor, que nós possamos compreender, ó Pai, como o Senhor se consumiu por nós. Que nós possamos compreender, ó Deus, na manjedoura do Teu nascimento, o jardim da Tua agonia, a cruz do Teu sofrimento, a tumba da Sua ressurreição, o céu da Sua intercessão. Encoraja-nos, ó Deus, com estes pensamentos a desafiarmos o nosso adversário. Encoraja-nos a driblarmos as tentações, a resistirmos às ciladas de Satanás, a renunciarmos ao mundo, a sermos valentes pela verdade. Aprofunda em nós, ó Deus, um senso do nosso santo relacionamento contigo, como um noivo espiritual, como sermos um mesmo em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ensina a pensarmos, ó Pai, na Tua majestade e na nossa maldade, na Tua beleza e na nossa deformidade, na Sua pureza e na nossa imundícia, na Tua justiça e na nossa iniquidade, ó Pai. Ó Deus, o Senhor nos amou de modo infinito e imutável. Que nós possamos Te amar do mesmo modo que fomos amados. O Senhor se deu por nós, ó Pai. Que nós possamos também nos doar por Ti. O Senhor morreu por nós. Que nós possamos viver para Ti. Cada instante do nosso tempo, cada movimento da nossa mente, cada batida do nosso coração. Que nós nunca flertemos, ó Pai, com o mundo e com as suas seduções, mas que nós andemos ao Teu lado, ouvindo a Tua voz, sendo vestidos com a Tua graça, sendo adornados com a justiça de Cristo. E é no nome dEle que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Irmãos, um bom domingo, Deus os abençoe.